A arte de educar. Educar é promover a transformação de um viver instintivo, impulsivo, inconsciente em um viver racional, inteligente e consciente. Nascemos animais. Nascemos puro instinto, puro reflexo. Mas não devemos ser assim o tempo todo. Quando adultos, ou mesmo na nossa fase da segunda infância, somos capazes de elaborar a nossa conduta e não apenas reagir aos estímulos que a gente recebe. O que ocorre no processo educativo além do amadurecimento das nossas funções cognitivas, do nosso desenvolvimento psicológico? Sabemos que o ser humano nasce, mas o seu cérebro ainda não está pronto. Ele precisa de receber estímulos, geralmente dado pelos pais, pela atividade educativa, para que ele vá criando as conexões, desenvolvendo os seus neurônios e aprendendo realmente a pensar. Esse aprendizado tem um substrato orgânico, neurológico, evidentemente, mas ele depende fundamentalmente do processo educativo. Por isso, o preparo dos pais e o preparo dos professores é tão importante. Nesta trilogia, são 3 vídeos, nós estamos abordando os conceitos básicos que fundamentam o processo educativo. Se educar é contribuir para que uma criança que nasceu irracional se transforme em um ser racional, em um ser capaz de pensar, capaz de ter liberdade, capaz de conduzir a sua vida de acordo com os seus próprios valores, em suma, um ser autônomo, psiquicamente independente dos outros, que pense com a própria cabeça, para falar de uma maneira coloquial, é fundamental que nós tenhamos noção de que educar é promover o desenvolvimento dessa consciência de si. Tema de um dos nossos vídeos desta trilogia. Educar é ensinar que a vida é trabalho. Tema de um segundo vídeo desta trilogia. E fechamos esta trilogia com o tema de um conceito muito caro à espécie humana e único à espécie humana, que é o amor. Educar é ensinar a arte de amar. O ser humano é o único ser capaz de amar. Ah, mas o meu cachorrinho tem por mim um amor imenso. Ele tem uma afeição por você. Ele tem talvez até um apego a você. O amor é muito mais do que isso. O amor, por definição, é o que nos conecta com o outro. Nós, quando nascemos, somos desligados da matriz. Aquele cordão que nos unia à matriz foi cortado, foi fendido. E, por causa disso, nós nos sentimos desamparados. Esse desamparo inicial, essa carência que todos nós carregamos para o resto da vida, é o terreno fértil que possibilita a capacidade de amar. Se o ser humano se sentisse completo, ele seria incapaz de amar. E mesmo aqueles que se sentem completos não vão amar, porque o amor nasce desta carência fundamental. Ora, o amor, então, é o que me conecta ao outro, é o que me liga ao outro. Hoje eu ouvi uma frase que eu vou repetir para vocês. O contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é o amor. Porque o medo, em última instância, é o medo de nós sermos abandonados e ficarmos à própria sorte. Seja quando as instituições não cuidam da gente, seja quando a natureza mostra a sua fúria e a gente se sente inseguro, seja quando as pessoas nos faltam. O medo é sempre o medo do abandono.
O antídoto para o medo é o amor, porque o amor nos conecta. O amor é o elemento de ligação, é o que promete o retorno à unidade, é o que nos unifica. Por isso, o amor das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, segundo São Paulo, é o mais importante. No Atos dos Apóstolos 13:13, né? O amor é das virtudes a mais importante. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos definir o que é amor, este conceito tão dito, tão cantado, mas tão incompreendido na sua definição filosófica, na sua definição educativa. Primeiro, eu ter vontade de grudar em alguém não é amor. Esse é o desejo de nos ligar. A ligação pode ter a qualidade de amor ou pode ter a qualidade de um outro tipo de vínculo, que aqui eu posso chamar de fusão e que popularmente nós poderíamos distinguir como paixão. O amor é algo que preserva a alteridade. Eu, quando amo alguém, eu amo o alguém e não o que eu gostaria que esse alguém fosse. Então vamos dar um exemplo popular. Uma pessoa vira para a sua namorada e diz: eu amo você, mas eu gostaria que você fosse 5 centímetros mais alta. Então não é esta pessoa que ele ama. Ele ama alguém que ele imagina e que ele gostaria que fosse 5 centímetros mais alta. Não há amor nessa circunstância. Quando eu amo o outro, eu amo o outro, não o que eu gostaria que o outro fosse. Então essa é uma discussão que a gente poderia aqui ficar o dia inteiro conversando, mas que eu vou exemplificar com um mito grego, para a gente tentar compreender onde está a ignorância da nossa cultura. O mito do andrógeno está no livro de Platão, O Banquete. O Banquete é uma historinha muito curiosa em que os filósofos marcaram um vinho e um banquete, um jantar, e cada um levou um seu discurso sobre o que é o amor. E um deles disse que o amor é fruto da nossa origem, que na nossa origem não havia apenas o homem e a mulher, o masculino e o feminino. Havia um outro ser que era o andrógeno. Andrógeno, uma palavrinha grega formada por andro, que quer dizer masculino, e gino, que quer dizer feminino. Daí a palavra ginecologista, para o médico ou a médica que cuida da mulher, e andrologista, o médico que trabalha com o homem, com as características masculinas do ser humano. Ora, o andrógeno, ele tinha, como aqui, 2 cabeças no mesmo pescoço, como a figura do Jano. Mas, ao contrário do Jano, tinha também 4 braços, um mesmo dorso e 4 pernas. E eles viviam felizes, eles estavam absolutamente integrados à vida e não sentiam nenhuma carência. De tanta plenitude, eles ousaram ir ao Olimpo, a morada dos deuses, e ocuparam o trono que pertencia a Zeus, como se eles Deus fossem. Ora, Zeus, quando soube desta ofensa, ficou furioso. Quem é aquela pobre criatura que eu criei, se comparando a mim, Deus imortal? E então reuniram-se os deuses para pensar num castigo para a humanidade. Um deles sugeriu:
vamos extinguir a espécie humana, essa criatura não deu certo. E o outro respondeu, poxa, mas quem é que vai aos nossos templos levar os nossos presentes, os sacrifícios? Nós precisamos desses presentes. Se a gente extinguir os homens, os seres humanos, nós ficaremos sem as oferendas que eles nos dão. Ora, lembrem-se, né, na mitologia grega, os deuses tinham características humanas. São deuses com a forma humana, antropomórficos. E eles tinham, então, as mesmas ambições que nós humanos, embora fossem imortais. E essa raiva dessa petulância levou os deuses, então, a uma solução bastante criativa. Os homens seriam cortados ao meio, de modo que eles se tornassem carentes, porque nós sabemos, quanto mais carentes, mais buscadores de Deus são os seres humanos. Quem ficou responsável por fazer esse corte foi Apolo. Apolo desceu à terra, cortou os andrógenos ao meio, pegando aqui, cortando ao meio, e atendendo às orientações de Zeus, virou o pescoço, virou a cabeça para o lado da cicatriz, para o lado do corte. Então você imagina aqui uma pessoa, aqui outra, você corta e vira o rosto com o olhar para o lado da cicatriz. Como Apolo era o artista, um grande músico, né? Tocava lira como ninguém, era o deus Sol, ele fez a primeira plástica da história, ele foi repuxando a pele de tal maneira a dar um nó com aquele excesso de pele, e esse nó formou o umbigo, que é a memória da nossa cicatriz. O umbigo é a memória de que nós não somos criadores, nós somos criatura, ou seja, nós viemos de alguém. Isso é de um simbolismo sensacional. Há uma tribo que, quando aparece uma pessoa que não é da tribo, um ser estranho, poderíamos chamar até de um alienígena, eles cercam o ser estranho e tiram a camisa dele, tiram qualquer pintura que haja na barriga para ver se ele tem umbigo. Se tem umbigo, ele pode entrar. É como nós, é uma criatura. Então, quando o andrógeno foi cortado ao meio, o olhar ficou para o umbigo. E, naturalmente, no caso do andrógeno ser formado por uma metade masculina e outra metade masculina, o sexo teria ficado para trás. O que não havia nenhum problema, porque a reprodução acontecia na Terra. Ou seja, tanto os andrógenos que tinham metade masculina, ou metade feminina, ou o andrógeno propriamente dito, uma metade masculina e uma metade feminina, eles iam à Terra, soltavam os seus gametas, e esses gametas que se encontravam na Terra eram gerados na Terra. Então, a fecundação no início dos tempos, né, segundo essa mitologia grega, narrativa contada por um dos filósofos no Banquete, livro de Platão, né, era fora do útero, era uma fecundação externa. Ora, o que aconteceu depois que Zeus cortou os seres humanos à metade? Eles ficaram desesperados. Ficaram como loucos procurando a parte que lhes faltava, procurando se completar, procurando encontrar a sua outra metade. Como diz o Fábio Júnior, grande filósofo, procurando encontrar a metade da laranja. Como carne e unha, alma gêmea, bate coração. Quer dizer, isso está no imaginário da nossa cultura. O amor romântico é a busca da alma gêmea, da tampa da panela, da metade da laranja igualzinha que os gomos se encontram ali perfeitamente, porque a partir dali seremos
um só. O conceito de amor é este, é o desejo de retorno a essa unidade primitiva, primeira, primordial, e que foi perdida no momento em que nascemos. O curioso, que passa despercebido na leitura deste mito no livro de Platão, é uma coisinha que eu vou ler, porque parece que vocês não vão acreditar. Da mesma maneira que quando nós, em outro vídeo, abordamos o mito de Adão e Eva e mostramos que o trabalho não pode ser castigo, tivemos que fazer essa correção a um mito que explica a nossa cultura, aqui nós vamos precisar de fazer uma correção ao mito do andrógeno. Diz assim, esse é o discurso de Aristófanes, lá no diálogo O Banquete de Platão. Abre aspas. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e inércia em geral, por nada quererem fazer longe um do outro. E assim iam se destruindo. Fecha aspas. Ora, o que é a cópula sexual, o encontro amoroso, senão o desejo secreto de ser um só corpo, com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, mas um só corpo? Esse desejo, ele não pode ser realizado porque, segundo o próprio narrador, o Aristófanes, quando relata o mito do andrógeno, ele diz: e assim iam se destruindo mutuamente. O que significa que se eu encontrar a minha metade, eu vou ficar tão satisfeito, tão completo, que eu nada farei. Ou seja, o ser humano precisa da carência para criar. Ele precisa de se perceber um ser de falta para promover evolução, para promover ciência, cultura, filosofia, para que ele busque conhecer o futuro e prevenir-se de como será o futuro. Ora, se a realização do desejo secreto do amor, que é essa confusão, é a destruição, então o que é o amor? Vou citar aqui uma versão de amor também presente na nossa cultura, de Tom Jobim e Chico Buarque. É uma letra de música que se chama Eu Te Amo. E eu vou falar como se fosse um poema. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer, dei para sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz para onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Ora, a música continua, mas é curioso. O eu te amo é este encontro com o outro em que, ao encontrá-lo, eu jogo tudo fora, porque eu me sinto completo. Eu sinto a paixão. Encontrei a minha alma gêmea, a metade da laranja, a tampa da panela. E aí, então, eu posso queimar os meus navios, que são desvarios, porque eu rompo com o mundo. E quando você me falta, me diz agora para onde posso ir. Ora,
Na bagunça do teu coração, o meu sangue errou de veia e se perdeu. Quer dizer, não há a noção de que um é um, o outro é outro. Tema do vídeo sobre consciência. Se não viu, não deixe de ver. Então, eu me fundo ao outro por qual eu me apaixonei, e na bagunça do coração do outro é o meu sangue que muda de veia e se perde. Quer dizer, isso não é amor. Isso é bagunça. Isso é confusão, que é muito bem representada na vida real, na desordem do armário embutido, né? Pois o meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Isso é igual conta corrente de casal, que cada um gasta uma coisa e toda vez que vai olhar e não tem fundo ou chegou no especial, tem briga. É essa confusão. É essa ilusão de achar que ao encontrar a outra metade, você será um só corpo, um só. Como diz todo o casamento, né? Muitas vezes isso é lembrado. Agora vocês são um só corpo. Não são. Serão dois corpos que terão que se respeitar, inclusive fazendo amor. Como diz o Drummond, o amor começa tarde. O amor é privilégio de pessoas maduras. O amor não é essa mistura que os jovens consideram, essa confusão que eu estou aqui associando à fusão, essa interseção de um ser com o outro, ou a, popularmente, paixão. Tem um outro autor, o Rainer Maria Rilke, que faz uma pergunta muito inteligente. Ele diz: que sentido teria a união com algo não esclarecido, inacabado, dependente? Ora, aí está o erro grave e frequente dos jovens. Eles se atiram uns aos outros quando o amor desce sobre eles, derramam-se tais como o seu próprio desgoverno, sua desordem, sua confusão. Amar é você ser capaz de ver o outro como ele é. Eu costumo dizer que, para amar, a gente deve se dedicar ao outro. E o que nós chamamos de amor, muitas vezes, não é nada mais, nada menos do que o desejo de ser amado. Isso nós temos desde que nós nos damos como seres incompletos e dependentes. Amar, então, é algo que precisa ser ensinado. É algo que é aprendido e, geralmente, mais tarde, né, com a maturidade. Não na infância e não na adolescência. Principalmente o amor sexual. Então, a nossa trilogia é composta de consciência, trabalho e amor. São 3 categorias fundamentais para que o ser humano se torne humano. E essa é a tarefa precípua da educação. Humanizar um ser que não nasce humano. Ele nasce com toda a promessa de vir a ser humano. Ai de nós se não houvesse a educação, porque não seríamos educados e não nos tornaríamos humanos. Seríamos o animal que somos, mas podemos ser animais humanizados, animais racionais, conscientes e que, sendo assim, têm muito mais competência para aproveitar da vida e ser feliz.